Mas agora a gente vai falar da decisão da Justiça, que reverteu a suspensão da licença prévia para a pavimentação da BR-319. A rodovia é a única ligação seca entre Manaus e outros estados. A decisão derrubou uma liminar que suspendia a licença para o asfaltamento da rodovia. O desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Flávio Jardim, atendeu o pedido do IBAMA e do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Ele afirma na decisão que a rodovia se trata de uma verdadeira estrada de barro que permanece em atividade e que demanda urgente revitalização, sob pena de manutenção do isolamento das populações que vivem nas regiões interligadas pela rodovia e dos gastos com medidas paliativas de não agravamento. A BR tem 900 quilômetros e liga Manaus, capital do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. É a única ligação seca entre o Amazonas e outros estados. É uma polêmica que se arrasta por anos e coloca de um lado ambientalistas e de outro empresários e políticos da região norte. A licença prévia foi concedida pelo IBAMA em 2022, durante o último ano da gestão de Jair Bolsonaro. Em julho desse ano, o Observatório do Clima, entidade que reúne mais de 100 ambientalistas, conseguiu uma liminar que suspendia essa licença. Entre outros motivos, alegou que o documento não garantia a proteção da Amazônia. Para os empresários, a falta de uma ligação seca isola Manaus e a situação se agrava ainda mais nesse período, quando o estado vive a pior seca da história e que muitos rios estão sem condições de navegabilidade. Basicamente, não existe capacidade de conter o desmatamento na área, como mostra um estudo que foi coordenado por mim em parceria com o Senzipan, do Ministério da Defesa, né, que é o órgão responsável pela fiscalização da Amazônia, que mostra que se a rodovia for pavimentada, não existirá contingente suficiente para fiscalizar a área. Hoje já são mais de 6 mil quilômetros de ramais ilegais, né, e essa área está tomada pelo crime organizado. Então, de fato, é algo preocupante e nós precisamos recorrer para reverter essa decisão, que é completamente equivocada e é fácil de ser demonstrada através de vários artigos científicos revisados pelos pares. Eu estou com verde aqui no fundo, o que deixa bem claro que eu estou na Amazônia, estou em Manaus. A lógica é fazer a rodovia, não há dúvida sobre isso. E fazer a rodovia com todo o cuidado com o meio ambiente, não é fazer a rodovia ignorando a floresta, é fazer a rodovia com o que está no documento publicado pelo DENIT, pelo Ministério dos Transportes, pelo Ministério do Meio Ambiente, como fruto do grupo de trabalho do governo federal, que foi publicado em março desse ano. Tem que ser seguido aquele projeto. Aquele projeto é responsável economicamente, é responsável ambientalmente. O desembargador do TRF afirmou na decisão judicial que a licença aprovada pelo IBAMA não foi omissa ao considerar os impactos e os riscos derivados da obra e disse que o cenário já existe, uma vez que o traçado da estrada já está instalado, de forma que a rodovia está ativa e representa uma das rotas de deslocamento de pessoas e bens na região. Manaus tem um dos setores industriais mais desenvolvidos do Brasil, inclusive a Zona Franca de Manaus, né? E essas indústrias nunca foram afetadas, porque, de fato, o transporte pelo Rio Madeira é muito mais barato e muito mais rápido pela rodovia. Então, é importante a gente desmistificar essas fake news e, ao mesmo tempo, é importante afirmar que a rodovia ela impacta esse modal de transporte, porque ela agrava a seca da Amazônia, prejudicando o transporte pelos rios. E hoje ainda, o transporte pelo Rio Madeira, apesar da seca, ele está viável. Embora nós tenhamos utilizado transportes de barcaças com menor calado, mas ainda está havendo trafegabilidade para insumos médicos, para insumos industriais, mercadorias e matérias-primas. O Brasil é um país rodoviário, 67% da carga do país se move por rodovias. Enquanto Manaus não estiver ligada por rodovias, é como se ela não estivesse no Brasil. E isso não afeta só Manaus, afeta Boa Vista também, porque Boa Vista se conecta a Manaus e Boa Vista, imagine só, Manaus está ao sul de Boa Vista e o Brasil inteiro está ao sul
de Manaus, e essa rodovia ter a chance de ligar Manaus com o oeste do Brasil e com isso ao restante do Brasil. Então a gente precisa transformar o Brasil num país só, e o país Brasil ele é dependente de rodovias. A nossa logística é por rodovias,